Vamos conversar sobre patologias em instalações elétricas prediais? Que é isso? Bora lá! Se você não sabe o que é, você está no lugar certo, né? A intenção aqui é te ajudar a identificar as patologias em instalações elétricas prediais com o objetivo de te proteger e evitar acidentes. Antes de mais nada, vamos para apresentações. Eu sou Kleber Feitosa, sou engenheiro eletricista, sou também técnico em eletrotécnica, me formei pela Universidade Federal do Piauí e o Instituto Federal do Ceará. Também sou Digital Commerce Specialist pelo EICOM e em parceria com o Vetex. Ah, Trabalhei na então Coelce, hoje Enel Ceará, também trabalhei na Erdamagem no setor de qualidade de televendas, trabalhei na Vetex como Data Analytics, depois Field Software Engineer e Partner Field Software Engineer, além de ter fundado a Rise Up Engenharia Júnior lá em 2020. Ok, apresentações feitas, vamos começar a conversar sobre eletricidade. Antes de definirmos o que são as patologias, que tal a gente entender o que é eletricidade dentro desse universo? E nada melhor do que começar com o padrão de entrada, que é onde a eletricidade chega nas nossas casas e é comum a todos nós, né? Isso aqui é um padrão de entrada da concessionária Enel Ceará. Cada concessionária no Brasil vai ter o seu padrão de entrada. E aqui basicamente está chegando fase neutro de um poste, de uma rede de distribuição. Está feito um aterramento funcional na sua casa, uma haste metálica foi fincada no solo. E esse aterramento é funcional porque ele só serve para potencializar a terra com o neutro que vem do poste, para eles ficarem no mesmo potencial, no zero. Saindo daqui, a gente deveria ir para o quadro de distribuição. Quadro de distribuição. É lá que a gente vai ter realmente uma proteção, é lá que vão ter os circuitos separados, é lá onde vão ter os DRs, DPS, o disjuntor específico para cada circuito, para que de fato proteja a residência. Esse disjuntor aqui ele é um disjuntor para medição, ele serve para o problema que acontecer dentro da sua casa não se propagar para a rede, mas ele não vai proteger sua vida ou sua instalação. Para isso você precisa de um sistema de proteção próprio, que vai desarmar, que vai entrar em manobra quando acontecer alguma coisa preocupante lá dentro. Isso daqui não é uma chave, isso daqui é um disjuntor. É importante colocar essa diferença porque quando a gente trata de chave, a gente lembra de interruptor de tomada e acha que pode ficar ligando, desligando e usar isso daqui para ligar ou desligar algum instrumento. Não, ele foi feito para ficar aqui, só desarmar quando ele sentir um problema. Ele vai sentir isso com a detecção de temperatura dos cabos, quando aquecer ele vai perceber, e quando tiver uma variação muito grande de corrente, que pode indicar um curto-circuito. Então, por favor, tratem ele como dispositivo de segurança, não como chave. Ok, qual é o grande problema? O primeiro grande problema é que às vezes saindo do padrão de entrada não vai para o quadro de distribuição, vai para tudo na casa. O profissional pode ter pego um cabo de 4 e colocado como um circuito central da casa e de lá sair derivando 2,5 para as tomadas e acha que está tranquilo. Aí existem vários problemas. Primeiro, emenda. Cabo não foi feito para ficar sendo cortado e emendado em todo canto. Isso gera potenciais lugares quentes, pode derreter uma isolação numa emenda mal feita, não é indicado. É sempre o pior, a última situação. E qual proteção você tem? Você tem um cabo alimentado lá no centro da casa que vai estar carregando mais corrente que todos os outros e vai estar distribuindo em pontos para essa corrente se passear. Né? A distribuição de corrente na casa é complexa e ela deve ser segmentada por instrumentos de segurança que sejam capazes de perceber variações, distúrbios, problemas e isolar aquele local problemático para evitar que isso vá para os outros lugares da casa. Então esse é o primeiro problema, não ter isso daqui, um quadro de distribuição. Eles podem ser mais complexos ou mais simples do que esses, mas basicamente são vários disjuntores associados da forma correta, ligados em instrumentos de proteção como DPS, que vão agir caso um raio, por exemplo, atinja a rede elétrica,
um DR que vai agir caso você seja exposto a uma situação de choque. Ele vai escoar essa corrente que lhe faria um choque pelo aterramento, se tiver feito um aterramento de proteção bem dimensionado, e você não vai levar um choque. Entendam? Isso daqui é equivalente à diferença entre levar um choque ou não levar um choque, que muitas das vezes acaba por significar estar vivo ou não estar vivo. Ter alguém que você gosta vivo ou não vivo. Isso aqui é questão de segurança básica. Infelizmente, não é o que a gente vê na maioria das instalações. A gente vê bombas relógio. A gente vê cabos espalhados e pendurados. A gente vê circuitos que são aleatórios, que não foram dimensionados. E que bom que essas bombas ainda não explodiram. Mas, infelizmente, é uma questão de tempo, né? A gente tende a achar que as coisas voltadas para a eletricidade duram para sempre. Não, elas necessitam de manutenção como qualquer outra coisa. Só que elas são mais escondidas. Então, a gente tem que aprender a identificar os sinais de que aquele sistema precisa de uma intervenção. E, no pior dos casos, isso acontece, né? Então, é daqui que vem um possível incêndio. E olha que aqui tem um quadro, né? Só que também vejam que não é qualquer quadro. É necessário ter um mínimo de segurança para desenvolver um sistema elétrico. Então, o que provavelmente aconteceu aqui foram que esses cabos aqui são muito finos. Não estão com a bitola correspondente necessária para a corrente que aqueles circuitos estão alimentando, para os equipamentos que aqueles circuitos estão demandando. Então, existe um efeito físico chamado efeito Joule, que diz que sempre que uma corrente passa por um meio condutor, ela vai sofrer uma resistência à passagem por aquele meio condutor, e isso vai dissipar energia em forma de calor, né? Então, isso é energia dissipada para o ambiente, esquentando aquele condutor. A gente usa esse princípio para vários equipamentos no nosso dia a dia. A gente usa esse princípio, por exemplo, para uma resistência de um chuveiro elétrico que precisa esquentar para entregar uma água quente. A gente usa numa chapinha, a gente usa num secador de cabelo. Então, a gente vai encontrar esse fenômeno físico, é comum no nosso dia a dia, mas controlado ele serve para fazer um trabalho útil para a gente, descontrolado, isso acontece. E o fogo ele não escolhe. O fogo ele não tem consciência, o fogo ele é a natureza descontrolada, transmitindo calor ao redor. E é muito difícil controlar depois que você perde o controle. E coisas como incêndios, perca de bens e de vidas podem acontecer. Então, 3 perguntas que eu tenho por objetivo responder hoje para vocês. O que são irregularidades em uma instalação elétrica? Quais as consequências de uma instalação elétrica irregular? E o que é um incêndio por causa elétrica? Já dei um bom overview, né, nessas 3 perguntas, mas será que dá para destrinchar um pouco mais? Primeiro, irregularidades são basicamente coisas que não estão de acordo com a norma. Ou seja, que não são ou não estão normais. Isso é ser irregular. E de onde vêm as normas? O que dizem as normas? As normas, elas são instrumentos técnicos, são documentos técnicos que vão dizer qual é o mínimo de segurança exigido para cada tipo de situação. Por exemplo, para trabalhos com eletricidade, a gente tem a NR10, que ela vai contar para a gente quais são os parâmetros de segurança em instalações e serviços com eletricidade. Mas, associada a ela, eu preciso ter várias outras normas. Por exemplo, se for um trabalho em altura, é outra coisa. Se for um trabalho dentro de uma indústria, é outra coisa. Se for nas instalações de baixa tensão, que são aquelas que recebem 220, 380 volts, ou se for no sul, 127, 220 volts, nessas instalações, que são mais próximas da realidade da maioria da população, existe a norma 5410, que é uma norma técnica brasileira, que vai dizer para a gente o que é que deve ser feito, qual o mínimo.
Ela precisa ser seguida para garantir a segurança. Tem a 5419, que é aquela que vai proteger contra descargas atmosféricas, contra a natureza, que a gente nem sempre é capaz de prever, mas a gente consegue se proteger contra. E a NBR 13572, de perícias em engenharia, que ajuda a gente a identificar onde tem problema. Claro que você não precisa destrinchar ao detalhe a norma para identificar irregularidades. Você só precisa conseguir encontrar os sinais básicos de que alguma coisa está estranha e chamar um profissional que destrinchou, que estudou a exaustão essas normas. Então, a intenção aqui é identificar situações anormais e te dizer, ó, pode me chamar, que eu dou uma olhada. Então, o que são irregularidades na instalação elétrica? A gente já viu que são aquelas que não seguem a norma. Eu preciso conhecer em detalhe a norma para identificar que isso dali precisa de um profissional. Eu posso buscar sinais. Se me causou um desconforto em uma instalação elétrica, provavelmente já é motivo para chamar alguém. Porque a instalação elétrica ela foi feita para ser discreta, para lhe entregar o resultado dela e não para você ficar observando as instalações. Então, disjuntores dependurados, situações com ninho, com cabos expostos, disjuntores espalhados, são sinais, cabos esticados, são sinais preocupantes de que isso dali pode se tornar um risco, né? E muita coisa dá pra gente fazer seguindo os padrões de segurança, mas eventualmente a natureza se manifesta das formas mais improváveis e a gente, por exemplo, pode encontrar animais dentro de instalações ou sobre instalações que provocam acidentes, né? Que se machucam e são potenciais causadores de acidentes que machucam outros. Para essas situações, a gente precisa se precaver na possibilidade disso ocorrer. Então, eu não posso deixar uma rede exposta, porque como eu vou saber que um animalzinho não vai chegar ali, que um macaquinho, um passarinho, um rato, qualquer animal não vai chegar lá, e uma aranha, e eventualmente, por exemplo, fechar um curto. E na minha casa não tem um sistema de proteção. São raros os casos. Alguém pode argumentar, mas será que você não conhece ninguém que alguma vez já levou um choque? Se pergunte isso, para fins probabilísticos. Você conhece alguém que já sofreu as consequências de um choque elétrico? Que já morreu por um acidente com eletricidade? Ou conhece alguma história, ou viu algum vídeo? Então, assim, não é tão raro. A gente espera que continue raro o suficiente para não atingir alguém que a gente goste, né, do nosso círculo. Mas, já que a possibilidade existe, vamos nos precaver. Para isso que servem as normas de segurança. Então, dando alguns exemplos. Já que a gente já viu essa parte visual, já passou aí por essa parte visual e percebeu que dá para encontrar ali já detalhes que possam servir de alerta. Exemplos clássicos. Ausência de aterramento de segurança. Sua casa não tem aterramento, já é preocupante. Numa situação de choque, você leva o choque. Numa situação de um distúrbio na rede, seu equipamento vai sofrer as consequências. Ausência de quadro de distribuição. Se sua casa não tem um quadro, já não tem nenhum circuito para lhe proteger. Lâmpada piscando durante a operação dos aparelhos, ou então a iluminação da sua casa está ruim. Não devia, né? Em pleno século XXI, em 2025, a gente devia ter uma iluminação boa nas nossas casas. Tem lâmpadas de LED a um custo acessível, que reverberam na conta de energia em economia e que entregam para a gente a luminosidade necessária. Então, se eu não estou com a iluminação adequada, ou é porque a minha instalação está irregular, ou é porque eu estou perdendo dinheiro quando eu poderia estar tendo uma experiência melhor e gastando menos.
Fatura de energia incompatível com consumo. Se eu tenho pouquíssimos instrumentos dentro de casa, pouquíssimos equipamentos, e eu estou pagando absurdos, tem alguma coisa estranha. Será que essa energia que está sendo medida não está sendo dissipada lá nos condutores em forma de calor, ao invés de entregando trabalho? Aparelhos queimando com frequência. Olha, bomba, motor, por exemplo, um motor de indução de um ventilador, que todo mundo tem em casa. Ou se você não tem ventilador em casa é porque você tem um ar-condicionado. Também, o exaustor também funciona com motor. Motores eles foram feitos para durar mais tempo do que você. Todo motor. O motor ele é só um rotor de metal que vai demorar muito para se decompor, e bobinas que são fios enrolados, que também vão demorar para se decompor. Então, se ele queimou, é porque ele foi submetido a uma corrente excessiva, ou porque ele estava operando em condições que não deveria estar, por exemplo, uma bomba d'água operando a seco, ou porque ele não tinha um equipamento de segurança para perceber, por exemplo, que uma fase caiu, ou que a corrente estava muito alta. Então, motores não foram feitos para queimar. Quase todo equipamento elétrico não foi feito para queimar. Se queimou é porque alguma coisa estranha aconteceu. Respondemos então o que são as irregularidades de instalação, mas quais são as consequências, né? Primeiro, no bolso, quando uma instalação está irregular, eu pago a conta de energia todo mês do mesmo jeito. Se você tem uma energia solar em casa e está com instalação irregular, você está perdendo dinheiro porque você deveria estar ganhando mais, usando mais equipamentos, mas na verdade você ainda está gastando esse consumo aí. Você tem uma instalação exposta e perigosa para crianças, para próprios adultos durante suas atividades, e que podem ser um ponto de perigo. E no final das contas a gente tem isso daqui, né? Quando você já perde o equipamento, perde a casa ou perde a vida. Chegamos então finalmente ao incêndio por causa elétrica, que é esse ponto da conversa. Você provavelmente já tem uma dimensão bem robusta sobre o que é. Mas em termos técnicos, todo incêndio por causa elétrica ele começa com um arco elétrico. O arco elétrico ele acontece quando eu tenho um efeito de ponta entre dois condutores carregados. O potencial entre essas duas pontas ele cresce absurdamente, dependendo da corrente que estiver também sendo demandada. Por exemplo, é muito mais fácil acontecer um derretimento de um cabo na hora da partida de um motor, porque ele vai demandar uma corrente absurda da rede para iniciar o giro. Então, essa corrente grande, se eu tenho uma emenda mal feita ou o cabo rompe, eu gero entre um ponto e outro um arco, que basicamente é a eletricidade rompendo o ar como um raio e chegando até outra ponta. E a eletricidade, quando ela passa por qualquer meio condutor, ela esquenta esse meio condutor. Se é energia suficiente para passar pelo ar, ela esquenta muito esse ar, a ponto de derreter o que tiver em volta. Isso é o arco elétrico. O curto-circuito acontece justamente nessa passagem de grandes quantidades de corrente através do ar. Ou através de você, se você for o condutor que está tirando a energia da rede, a energia vai passar por você e vai em direção à Terra. E aí isso gera um ponto quente, né? Essa dissipação de calor é um ponto quente que pode inflamar coisas ao redor. Então isso pode acontecer num uso indevido de equipamento elétrico, como eu mencionei o exemplo da bomba, mas pode ser qualquer outra coisa na sua casa. Se você tem um chuveiro elétrico que lá no banheiro você liga e desliga ele com um disjuntor, tem um negócio exposto perto de água, ou então você tem uma estrutura de madeira na sua casa e os cabos passando pela estrutura com um monte de emenda, um monte de fita isolante, é um grande risco já. Instalação antiga, toda instalação ela tem um prazo de validade de cerca de 10 anos, então tem que fazer uma manutenção a cada 10 anos nas instalações, porque é um tempo em que muita coisa pode acontecer, né? Então a ausência dessa manutenção em instalações que a gente vê aí que já são centenárias, elas
se mantém pelas graças de Deus, mas a gente não quer continuar abusando da sorte, né? Então, finalmente, isso daqui é um arco, né? A gente tem a eletricidade passando pelos condutores e no momento de rompimento, essa aproximação entre as pontas de conectores carregados gera um alto potencial e a corrente flui através do ar. Ela continua fluindo e continua esquentando até que derreta e, no pior dos casos, pegue fogo. Então, a gente não quer isso nas nossas casas, nos nossos estabelecimentos, porque saindo daqui vira isso. E o fogo não tem piedade. O clima ficou tenso, né? Mas sabe o que é bom? Que a gente tem profissionais que evitam que isso aconteça. Tudo precisa partir da identificação dessas patologias, porque a gente não está em todo lugar. Precisa partir de identificar que isso é um problema e que pode ajudar a gente tanto reduzindo nossos custos quanto oferecendo mais segurança para as nossas famílias e procurando ajuda. Então, estamos aqui para informar e para ajudar. Vejo vocês em mais aulas da Feitosa Engenharia. Foi um prazer.